Olá a todos, eu vou mostrar nesse vídeo aqui provas de que a Igreja Católica adulterou as Escrituras. Eu não vou só falar, vou mostrar provas com alguns documentos que eu tenho aqui. E isso também está documentado nas Escrituras em algumas profecias, como essa profecia aqui que está no livro de Iarmim e Alro, capítulo 23, versículo 27, que eles trocaram para Jeremias. E em Iarmim e Alro fala bem assim, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então aqui ele está dizendo que o povo se esqueceu do nome verdadeiro por causa de Baal. Eu tenho aqui um documento que é da própria Igreja Católica, um dicionário bíblico João Almeida de Ferreira. Se você for comprar na internet, você vai ver que a palavra Baal está lá. O dicionário bíblico João Almeida de Ferreira. Está na página 43. 43, onde acaba a letra A, aqui. Vou até colocar desse lado aqui para poder ver melhor. Acaba a letra A e começa a letra B. A primeira palavra, quando começa a letra B, já é Baal. Então aqui tá, Baal, significado, dono, senhor, marido. Aí você deve pensar, mas então Baal não é só senhor. A palavra Baal significa dono, senhor ou marido. Vou te mostrar aqui como que Baal é senhor. Baal Berite, senhor da aliança. Baal Peor, senhor da abertura. Baal Zebub, senhor das moscas. Baal, senhor. Baal, senhor. Baal, senhor. Você pode ver aqui, Baal, senhor, Baal, senhor e Baal, senhor. A palavra Baal é senhor. Senhor é Baal. Quando você faz um pedido e fala senhor, está referindo a Baal, como está lá no livro de Iarmim e Alro, que pelos sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Falou que o povo se esqueceu do nome verdadeiro e alvo por causa de Baal. O pessoal se refere a Baal hoje. Agora eu vou mostrar aqui outra curiosidade. Significado do nome Jesus, dicionário de nomes próprios. Aí você for procurar, vai estar aqui Jesus. Eu vou deixar a câmera desse lado aqui. Então olha aqui, Jesus significa Javé é salvação ou Jeová é salvação. Você escolhe, fica a seu critério aí. O nome Jesus é a versão em português do grego Iesous. Jesus é uma versão em português do grego Iesous, que é uma adaptação do aramaico Yeshua. Tá vendo? Um é a adaptação desse e esse é a adaptação desse, que é do aramaico Yeshua, que por sua vez é uma forma contraída. É uma forma contraída, mas contraída da onde? Da onde que é contraído esse nome? Do nome verdadeiro. O nome verdadeiro Yahushua, que eles colocaram Jesus, que a Igreja Católica colocou Jesus. Se você ainda não acredita que a Igreja Católica adulterou as Escrituras, eu vou mostrar documentos aqui dos próprios tradutores da Bíblia. Quem traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, fez documento e deixou lá escrito que ele adulterou a Escritura. Eu vou mostrar, eu tenho aqui, eu vou mostrar. E você pode pesquisar a veracidade desses documentos, que você vai ver que o que eu estou falando aqui é verdade. Não tem intenção nenhuma de te enganar. Eu quero te mostrar para você acordar para essas coisas. Então você já sabe aqui que Jesus, ele é uma adaptação de adaptação de adaptação. Se você for pesquisar a fundo, você vai ver, vai chegar em Mitra, depois vai chegar em Esol, depois vai chegar em Jesus. Você vai chegar nas profundezas da mentira deles. Eu vou mostrar aqui agora, essa curiosidade aqui. Tá carregando aqui, Papa Bento XVI afirma Mateus 28:19 é uma invenção de Roma. O próprio Papa afirma no livro, ele escreveu um livro,
e fala que Mateus 28:19 é uma invenção de Roma. Esse aqui é uma figura importante no Vaticano e ele afirma que Mateus 28:19 é uma invenção de Roma. Agora eu quero mostrar aqui Mateus 28:19 para você ver o que ele está falando que é invenção de Roma. Estou mudando aqui. O Papa Bento XVI afirma que Mateus é uma invenção de Roma. Você pode ver aqui nos tabloides. E ele deixou isso aí no livro dele. Mateus é uma invenção de Roma. Agora você vai ver qual que é esse versículo que fala que Mateus é uma invenção de Roma. Vamos lá em Mateus 28:19. Tá carregando a página aqui. Vamos lá para você ver que isso aqui, ó, Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá vendo como que isso, batismo, é invenção? Como que Espírito Santo é invenção deles? Por que no Antigo Testamento não era o Filho que salvava? No Antigo Testamento eles não precisavam se batizar para salvar? Por que não tinha trindade no Antigo Testamento? Porque é uma invenção de Roma. Você viu aqui, essa é a primeira prova aqui que o próprio Papa falou que Mateus 28:19 é uma invenção de Roma. Ele mesmo falou, tem um livro, se você já leu esse livro dele, eu não indico, mas está lá, Mateus é uma invenção de Roma. Agora eu quero te mostrar outra coisa. Vamos lá em Isaías 52, capítulo 52, versículo 6, versículo 5. Versão João Almeida de Ferreira, ó. O texto fala: e agora, que acho eu aqui, diz o Altíssimo, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os seus dominadores dão uivo sobre ele, diz Yahweh, e o meu nome, ó, meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Isso aqui está falando que dão uivos, está falando dos líderes religiosos, que eles gritam, que eles dominam o povo. Uivos significa grita aqui, que eles gritam. E ele fala, o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Tá vendo? É blasfemado. Se você fala um outro nome que não é o nome original, você já está blasfemando do nome daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, que é Yahweh. O nome verdadeiro é Yahweh. E a Igreja Católica tirou. Pode ver que ela colocou nome em cima de nome, para as pessoas nunca conseguirem achar a verdade. Isso é nome, nomes inventados, nomes falsos, para as pessoas ficarem no engano. Você vê lá em Atos capítulo 4, versículo 12, fala que em cima da terra só há um nome pelo qual se possa salvar. E se só há um nome, não tem outro, o nome é Yahweh, e a Igreja Católica arrancou esse nome de lá para as pessoas não se salvarem. Agora vamos aqui, eu quero te mostrar outra coisa. O Papa, ó, Apocalipse 18, deixa eu ver que vai aparecer outro. Aqui Apocalipse 22, capítulo 13. Apocalipse 22, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Apocalipse 22, capítulo 13, ó. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Vou salientar isso aqui, alfa e ômega. Alfa e ômega vem do grego, você sabia? Isso aqui é outra colocação de Roma. Agora vamos aqui no... Então que as páginas já está carregando, já sai na íntegra aqui o que a gente está fazendo. Alfabeto grego, eu já dei uma busca aqui no Google, alfabeto grego. Então vamos aqui, ó. O alfabeto grego é esse. Vou deixar desse lado aqui, ó. Alfa e ômega. Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. O alfabeto grego. O Messias, ele era hebreu.
Tinha como ele ser alfa e ômega, porque alfa e ômega são dos gregos, ele era hebreu. Isso aqui é outro versículo, né? Outra parte que a Igreja Católica colocou. A maioria do livro é a adulteração de Roma, e eu vou mostrar no próximo documento aqui. Eu vou mostrar que Roma, que os seus pontífices adulteraram as escrituras. Então vamos lá. 28:19. Você sabia de... Você já tem conhecimento de... Ah não, antes eu vou comentar aqui. É isso. Você já ouviu falar da carta de Jerônimo? Se você nunca ouviu falar, eu vou dar uma prévia aqui. Jerônimo, ele quem traduziu a Bíblia do hebraico para o latim. Existiam as escrituras lá no passado, os pergaminhos, existiam pergaminhos, vários pergaminhos, e o que eles fizeram? Eles traduziram esses pergaminhos, eles escolheram de própria vontade, eles mesmos, qual livro que ia entrar no cânon da Bíblia e qual que não iam. Eles decidiram isso por si próprios. Então, o que eu vou mostrar aqui agora, esse aqui você pode pesquisar, é um documento que o próprio padre Jerônimo escreveu ao Papa Damásio. E se você ler a carta toda, você vai ver que ele parece que se arrependeu de ter feito isso, e aí ele escreveu esses documentos aqui. Eu vou ler aqui uma parte da carta para vocês verem como que ele assume ter adulterado as escrituras. Para não atrapalhar, vou diminuir um pouquinho a câmera. Aqui, ó. Jerônimo ao Beato Papa Damásio. Carta do Senhor Jerônimo ao Papa Damásio a propósito da Vulgata. A Vulgata é a Bíblia que eles traduziram e fizeram a Vulgata, a vulgarização da Bíblia. Passou para bastante língua e foi traduzida. Então a sequência é essa. Primeiro existiam as escrituras lá no hebraico, original, todos os originais são em hebraico, e aí do hebraico foi traduzido primeiramente para o latim, e depois do latim foi traduzido para o grego. Então desde lá do hebraico, eles já começaram, já não tinham nome, eles já estavam pronunciando o nome, já não estavam dando a pronúncia correta do nome, e aí de lá foi traduzido para o latim, e do latim para o grego. Olha, agora nota uma curiosidade: depois que foi traduzido do latim para o grego, foi destruído tudo que existia de original em hebraico. Ou seja, quando se criou os gregos, as escrituras em grego que eles fizeram, né, eles destruíram os originais em hebraico. Isso faz todo sentido. Se você faz um documento falso, você tem que destruir o que é verdadeiro. Quando você escutar, você tem que buscar nos originais em grego. Tá certo, existe original em grego porque foi criado e destruído o original em hebraico. Por isso existe original em grego. Mas o povo era hebreu. Original é em hebreu. Existe original em grego porque os padres fizeram. Agora eu vou mostrar aqui a carta aqui, ó. Que interessante. Olha que interessante. Jerônimo ao Papa Damásio. Obrigas-me a fazer obra nova de uma antiga, assim que depois de já espalhado cópias da escritura por todo o mundo, e me vejo na contingência de tomar agento feito um árbitro, e dado que as cópias variam entre si, tá vendo? As cópias variam entre si. Decidir quais são as que se encontram em concordância com a verdade do texto grego. Você está entendendo? Eles fizeram a versão grega e então eles só colocaram as partes que entravam em concordância do que eles haviam escrito em grego. Por isso que se foi destruído o original em hebraico. Por isso que eles fizeram, como eles casaram os textos, e aí eles pegaram e destruíram o original. Por isso existe esses gregos por causa disso. Então a gente parou dos textos gregos. Trabalho que é imposto pela piedade filial para contigo, mas que não deixe de ser uma perigosa presunção, a de que ajuize dos outros justamente aquele que deveria por todos ser julgado. Você está falando dele.
a de mudar as palavras bíblicas palavra bíblica que já tratado em anos, a retornar aos rudimentos próprios da infância. Vou para os pontos mais aqui cruciais, ó. Pois ser adulto, em imediato protesto, gritando que eu, esse aqui é interessante, ó. Pois qual será o douto, ou igualmente o indouto, que havendo tomado nas mãos o volume parecido, que aí vai lendo, é de sabor diferente daquele que uma vez se habitou para sempre, não há de prorromper em imediato protesto, gritando que eu, ele falando dele, eu, falsário, sou um sacrilégio, cuja ousadia chega ao ponto de, em livros tradicionais, fazer acréscimo, mudanças e correções. Tá vendo aqui? Ele assume que ele mudou, ele pegou ali em cima, ele fala que ele pegou só o que concordava com o texto que eles tinham feito em grego. E aqui fala que ele fez, acréscimo, quer ver? Ele fez acréscimo, mudanças e correções, ou seja, eles fizeram a Bíblia do jeito que eles queriam. Se você pegar a história da Inquisição Papal, você vai ver que o Império Romano dominou o mundo por um tempo, e quem não seguiam a doutrina, a religião católica, era morto na espada. Você pesquisar sobre a Inquisição Papal, você vai saber disso que eu estou falando. Então a Igreja Católica não era, antes, você entendeu aí o que eles fizeram? Eles trocaram, eles fizeram a Bíblia ao modo que eles queriam. Eles trocaram os nomes, eles colocaram os textos que eles queriam, eles fizeram. Agora eu vou te mostrar o próprio padre falando que foram os padres da Igreja Católica que fez a Bíblia. Então a Bíblia, ela contém, se você olhar os outros vídeos desse canal, você vai ver que a Bíblia, ela contém fragmentos. Eu falo em outros vídeos que a Bíblia contém fragmentos de verdade, e a maioria do livro é invenção católica, assim como está nos canais dos outros irmãos. Nós falamos uma língua só, no canal do Juarez, dos outros irmãos que tem também. E eu vou mostrar agora aqui um padre falando que a Bíblia foi feita, que eu acho interessante vocês saberem. Vou colocar esse cardeal aqui da Igreja Católica falando um comentário sobre a Bíblia. O que para nós católicos basta é o seguinte: quem define quais são os livros sagrados é a Igreja. Por quê? Porque foi esta mesma Igreja quem definiu os 27 livros do Novo Testamento. A pergunta é, por que os protestantes aceitam a autoridade da Igreja que definiu os 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da mesma Igreja que definiu os 46 do Antigo? Não tem lógica nenhuma. Ora, se você diz, eu não aceito a autoridade do magistério que definiu os 46 do Antigo Testamento, por que razão você aceita os 27? Baseado em... Você viu? Aqui ele fala que quem escolheu os livros que são as escrituras foi a Igreja Católica. E agora eu vou mostrar no outro vídeo aqui, que a Igreja Católica fez os livros da Bíblia, que eles que fizeram a Bíblia. Nessa parte aqui, vou mostrar ele falando que a Bíblia foi feita pelos católicos. Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana. Ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado, chocado na hora. Mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a Igreja precede a Sagrada Escritura. Você viu lá na carta de Damásio a inspiração divina?
que eles colocaram só o que eles queriam, eles fizeram correções, eles fizeram... Quem próprio traduziu, colocou lá que ele adulterou, que eles colocaram o que eles queriam e que eles corrigiram da forma que eles quiseram. Vou mostrar outro vídeo aqui de outro padre falando. Olha esse vídeo aqui, o padre falando sobre o que é a Bíblia, que já é outro padre. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas de ser católico de verdade. Você entendeu? Que a Bíblia, que a igreja dominava e eles diziam no que as pessoas deviam acreditar ou não, como está lá na carta do Jerônimo. Eles corrigiam, eles fizeram o que e obrigavam as pessoas a crerem naquilo. E naquela época não tinha essa liberdade que as pessoas têm hoje. Então naquela época era espada. Ou se você vai ver as histórias do Coliseu, a Inquisição, o segredo está na Inquisição, para você ver ali, você vê o que a Igreja Católica fez, né? O tempo que não tem como correr, não tem como escapar. Dá uma olhada aqui. A tese é, se a Bíblia foi criada pela Igreja Católica, então nós temos a Bíblia graças à Igreja Católica. E se foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem listou os livros bíblicos, então ela tem autoridade para interpretar a Bíblia por nós. Não tem por onde escapar. O problema, mas isso é um problema dos protestantes, não é um problema nosso. O problema é que Martinho Lutero, Calvino, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Eles resolveram, eles optaram, eles vieram com essa novidade de crer na Bíblia. Acontece que isso não tem... É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser. Quem dá fundamento à Bíblia é a Bíblia. Então essa é uma das teses que existem muito fortes no catolicismo. Mas eu vou lhe mostrar que isso está muito longe de ser verdade. Na verdade, o que os concílios eclesiásticos fizeram, incluindo os concílios realizados pela Igreja Católica Apostólica Romana, não foi decidir quais livros fariam parte da Bíblia. Os concílios fizeram o quê? Só reconheceram aquilo que os cristãos primitivos já tinham reconhecido. Então, as Sagradas Escrituras, os livros do Novo Testamento, eles foram escolhidos pela igreja. Portanto, vamos agora responder. Como é que nós temos os livros do Novo Testamento? Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, ao longo dos séculos, foi, com a inspiração divina, essa parte é boa. Fazendo a lista dos 27 livros. Inspiração. E a partir disto, quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então o magistério da igreja fez a lista. Você entendeu aí? Ele fala que a igreja escolheu por inspiração os livros. Eles escolheram os livros que eles próprios fizeram. Como está lá na carta, você viu? Eles fizeram os livros, então eles colocaram os livros que davam concordância com o que eles estavam escrevendo. Os que tinham mais concordância. Então eles faziam alterações, eles retiravam versículos, acrescentavam. É isso que eles fizeram. Agora, vou mostrar mais uma coisinha para vocês aqui sobre Jesus. Também um padre falando sobre Jesus. Dá uma olhada aqui esse padre falando sobre da onde surgiu a data comemorativa de 25 de dezembro
E quem é Jesus? Dá uma olhada. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol, que depois nos traz a Deus vida. Sol do E Império então Romano. começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os que... Você entendeu? Eles pegaram um Deus, já que eles cultuavam na época, trocaram de nome, como a massa adorava esse Deus Sol. Eles pegaram e, como eu posso dizer, eles organizaram isso, fizeram o Jesus e falaram que Jesus era o Deus Sol. Então, a criação de Jesus, primeiramente ele chamava Mitra, depois Sol, depois Jesus e depois Jesus. Você entendeu a sequência? E aí você dá de ver aí desses nomes e de vários outros, os gregos lá que você viu lá anteriormente nesse vídeo. Então olha aqui mais pra frente o que ele fala. Os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. Entendeu? Então tudo que era de costume pagão, eles cristianizaram, eles pegaram e colocaram nas escrituras. Como está lá na profecia de Apocalipse lá, que fala que a grande prostituta encheu o cálice de ouro de imundícia das abominações da terra e deu às nações a beber. O cálice de ouro ali é a palavra do Altíssimo e a imundícia é o que eles fizeram aí, que você está vendo o padre falando. Eles cristianizaram tudo que era pagão. Eles pegaram tudo que era pagão e colocaram na Bíblia como se fossem costumes que o Altíssimo deixou para as pessoas fazerem. 25 de dezembro, que é uma grande festa aí que as pessoas cultuam, falam que é nascimento de Jesus. Ó. Jesus é a invenção católica, Cristo é a invenção católica, é Jesus Cristo. A palavra Cristo, ele vem do latim Christus, que significa crista, dos romanos, aquela crista. Então, eles falam cristãos naquela época, eles estão se referindo já a invenções deles, porque naquela época não era cristãos, era o pessoal que seguia o Altíssimo e algo. E eles chamam aquele pessoal de cristão, que aí é um rolo danado a Igreja Católica faz. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, somente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Então, cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Esta festa é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. Ó, quando nasceu, ele fala que ninguém sabe quando que nasceu, não interessa, ó, dá uma olhada. Esse foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário, agora vamos lá ver o que é revolução, Manel. O que é revolução? Foi um homem revolucionário, mas tem positivo, à maneira que ele... Ó, Jesus só existe na escrita, no papel. Jesus só existe escrito no papel. Agora, o profeta Yahushua, ele existiu lá no passado. Profeta Yahushua, não Deus. Como eles colocaram, profeta Yahushua, que veio, pregou a verdade e foi morto como todos os outros profetas. Pregou a verdade e foi morto. Homem, foi morto. Agora, não é salvador de ninguém, que eles colocaram. Até esse título Salvador é título de Deus, sabia? Se for pesquisar, você vê que Salvador é título de Deus. Eles colocaram que ele salvava, que era isso, que era aquilo, mas é mentira. Ele foi apenas um profeta, como todos os outros. Veio, pregou a verdade e foi morto. Aí agora ele está mostrando aqui de onde que vem o Jesus. A adoração ao sol, que eles tinham criado Jesus.